Eu sou o Paulo. Sou o Fabrício. E bem-vindos ao Ecomundo. Bom, a gente vai fazer uma coisa diferente aí. O primeiro vídeo de análise de algum anime, certo? E esse primeiro anime é um anime muito famoso, certo? Que começou a lançar agora, é um anime... Começou a ficar famoso agora, começou a ficar agora, subindo, entre aspas, é um anime novo, certo? Começou nessa temporada, só que tem muita gente falando bem dele, certo? Então a gente vai fazer a análise e ver se a gente achou bom mesmo ou não. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve e também ativa o sininho para receber as notificações. E também entra aí nas redes sociais, dá aquela força, toda vez que a gente sair vídeo a gente vai postar lá, certo? Mas agora vamos falar um pouco de Demon Slayer. Demon Slayer, ele é um anime de shounen, sobrenatural, onde se passa, se retrata a vida de Tanjiro, o protagonista, e ele é um garoto normal, né, cara, que vive com a sua família, e o pai dele já morreu, tipo, não fala nada do pai dele no começo. E ele é o homem da casa, vamos dizer assim, certo? Ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Ou seja, ele tem que trabalhar porque a família inteira depende dele. E uma vez, um grande dia, ele vai para a cidade vender carvão e ele desce lá normal, mas quando ele volta, a família inteira dele foi atacada por Onis. Ou seja, o que são Onis, Fabrício? São os demônios, né, na história. São umas pessoas que foram transformadas em demônios, né? Exatamente. São criaturas que atacam humanos e se alimentam de humanos. E antes disso, os Onis era tudo uma lenda, vamos dizer assim. As pessoas tratavam ele como uma lenda, como Saci Pererê, sei lá. Tipo, mas não tá ali. Tá, exatamente. Era tipo um mito, tá ligado? Só que Sanjiro até antes, Tanjiro, no começo ele fala, tipo, que Onis não existem, ele até brinca assim, só que quando ele chega na casa dele, a família inteira tá retalhada por um Onis, certo? Então, a gente vê isso também, e um fato que é bom destacar é que Oni não foi uma coisa criada ali no anime, certo? Ela é um personagem, vamos dizer assim, famoso no Japão, mitológico, certo? Né? É mitológico. Uma figura mitológica. Exatamente. E Oni quer dizer demônios, basicamente. Então é uma coisa assim que engloba a cultura japonesa e não só uma invenção para uma história, certo? E ali a gente vê o começo, o drama de Tanjiro com a sua irmã, e a sua irmã tá ali morta, né? E ele começa a correr no meio da floresta, tentando ajudar a sua irmã a ficar viva, mas aí ele encontra o quê? Do nada, assim. Ele cai, né? E acontece o quê? Ele cai, se eu me lembro bem, ele cai e a irmã dele começa a se transformar em um Oni. E até ela não tava dormindo ali, né, cara? E foi uma coisa, foi a primeira vez que você vê um Oni assim, tipo, aquelas veias saltando, aí o olho instalado. Ela louca querendo comer o próprio irmão e ele fica relutando com ela ali. Tentando fazer ela parar, que ele não quer machucar ela, que ele quer ajudar ela. Exatamente. Salvar ela. E no final dessa trama toda, foi visto que ela tá ali ainda, né? Que tem a irmã dele dentro, né? Que ele tentou proteger ela, surgiu o Gin, acho que é Gin o nome dele, um dos exterminadores de Oni da história. Exatamente. E ele protege ela, mesmo ela sendo um monstro, um demônio, quando o Gin tenta matar a irmã dele, ele protege ela. Protege, vai argumentando, falando, não, ela é minha irmã, ela não é desse jeito, e fica ali aquela coisa, você fica meio assim, caramba, o que vai acontecer? Eu, tipo, particularmente, eu falei, mano, ela já se transformou, velho, deixa eu matar logo, pá, eu tava pensando nisso, sabe? Só que do nada veio uma retrovérsia gigante, que até quando o Tanjiro tá no chão, ela se coloca tipo, em posição de defesa. O Tanjiro luta com o Gin pra proteger ela, acho que ele já tinha batido nela, apagado ela. Aí tá os dois lutando, ele consegue derrubar ele, quando ele tá encaminhando pra ele, que ele vai atacar ele, ela vai e se joga em cima dele pra proteger ele. Exatamente, então a gente vê que ela realmente tem a consciência ali que ele é o irmão dela e ele tá protegendo ela.
Então esse aí foi o primeiro ato de ação, vamos dizer assim, de luta no anime. E foi bastante interessante, né? Porque a gente ficou falando, caramba, o que vai acontecer? Vai morrer ou não vai? Ficou intrigado, né? Exatamente. A querer continuar a ver o que vai se suceder com Exatamente. essa confusão do garoto proteger a irmã, dela ser um demônio, dela recuperar a consciência, dessa insegurança de que ela pode futuramente comer alguém ou não. Exatamente, fica tudo falando, nossa, mas se ela sair aqui, ela vai querer comer outros humanos, tal. Isso é tudo uma coisa desenvolvida entre todos os 26 episódios, Sim. certo? E depois da luta e que ele se convence que a irmã dele tá bem, né, o Gil, ele contata o Urokodaki, que, tipo, no começo a gente não sabe quem que é, mas é um cara forte, certo? Sim. E ele fala pra ele ir, fala pro Tanjiro ir pra algum lugar, determinado lugar, que lá ele vai achar um cara que treine ele. Uhum. E esse alguém é o Urokodaki. E ele vai até o lugar dele, até o lugar que o Gil mandou ele ir, e ele encontra o Urokodaki, certo? Sim. E aí ele começa um treinamento muito intensivo com o Urokodaki. Muito rigoroso. O Urokodaki não dá, tipo, uma trégua pra ele, e ele treina, assim, 6 meses diretão, né, velho? Dia e noite. Dia e noite. E aí, do nada, ele vai aparecendo todo o progresso lá do treinamento dele, e aí o Urokodaki chega uma hora e fala, não, eu não tenho mais nada pra te ensinar. Agora você vai ter que cortar essa pedra gigante, né? E você vai pegar tudo que eu te ensinei e vai botar em prática, você tem que cortar essa pedra. Tem que cortar. E se você cortar essa pedra, eu vou te mandar no exame do... Como que é o nome do esquadrão mesmo? Não é do Hashira, é Esquadrão de Extermínio, né? Esquadrão de Extermínio, que tem como objetivo de derrotar os Onis, certo? Proteger a população. E é pra isso que ele tá treinando, certo? Que tudo ele quer também achar uma cura pra irmã dele, né? Sim. Ele quer, tipo, fazer com que a irmã dele se desvire, entre aspas, assim, um Oni. Volte a ser humano, né? Volte a ser humano. E ele tá determinado com isso, por isso que ele treina até, pra se tornar forte, pra poder encontrar informações sobre isso. E depois desse treinamento intensivo, como eu disse, ele tem que cortar a pedra. Só que aí acontece uma coisa muito bizarra, né, velho? Nossa. Aparece 2 crianças. Do nada, brota 2 crianças do nada. Uma criança e um moleque mais muito. Um menino e uma menina, um menino um pouco mais novo. Exatamente, um moleque da idade dele, assim. E os dois começam, tipo, no começo aparece só o menino começa a lutar com ele, Sim. começa a humilhar ele praticamente, falando, você é fraco, você não consegue, eu já consegui cortar essa pedra e tal. Aí você fica pensando, de onde surgiu esse maluco? Onde brotou esse cara? De onde brotou esse cara? Nada, cara surge. Exatamente. Aí o moleque esculacha ele, a menina vai e ajuda ele. Sim. Fala pra ele melhorar, dá umas dicas ali. Acho que dá comida pra ele mesmo, acho que leva comida pra ele. Dá comida pra ele, dá umas dicas de tipo, dicas normais, sem a força bruta do próprio menino. Eu esqueci o nome dos dois agora, eu não vou lembrar. Mas eles treinam e aí vai passando o tempo dele treinando. Eu sei que no fim é 2 anos de treinamento total deles, né? 2 anos de treinamento total, tanto com o Urokodaki, tanto como... foi 6 meses com o Urokodaki e um ano e meio com os dois. E nesse tempo todo a irmã dele tá dormindo, né, cara? E nesse meio tempo, que é da hora. O Urokodaki acabou de treinar ele e teoricamente foi treinar a irmã dele. Exatamente. Porque a irmã dele tem que lutar contra os próprios instintos, porque ela é criada pra comer um humano, certo? Ela tem fome de humano. Só que o Urokodaki, ele faz várias coisas com ela, feitiços, eu acho, né? Feitiço. Que coloca dentro dela que os humanos são famílias e ela, se vê um Oni tentando machucar um humano, tem que derrotar ele, certo? Sim. É um inimigo. É um inimigo. Então, é muito legal que a gente vê que realmente o Urokodaki é muito poderoso. Muito forte. E também ele tem um conhecimento de magia sobre os próprios Onis também muito forte, certo? E ele chega lá na batalha final contra o menino que está treinando ele para cortar a pedra. E ele consegue derrotar o menino e consegue cortar a pedra. Só que aí acontece uma coisa muito bizarra. É uma cena muito brisa, né? Que ele tá de frente com o moleque, ele vai e dá um golpe no moleque, corta a máscara do moleque. Exatamente. Aí mostra o rosto dele a primeira vez, nunca mostrou o rosto dele, o menino da menina. Não, da menina mostrava, tá com a máscara de lado. Mas o menino você nunca via.
E parecia aquelas máscaras da Ambu do Naruto. Sim, né, era muito igual. Que o Itachi sempre colocava quando ele era da Ambu, Kakashi. Parece muito a máscara deles. Eu falei, uai, o que a Ambu tá fazendo nesse anime? Mas enfim, cortou a máscara dele, apareceu pedra, tipo, cortada na frente. E os meninos, como se fosse... É um espírito, né? Que a gente não sabia na época. Sumiram do nada, velho. Aí eu lembro que quando eu vi essa cena, eu falei, caramba, eu mandei uma mensagem pro Fabrício, eu falei, Fabrício e pro Alex, eu falei, caramba, não entendi nada, velho. O que aconteceu e tal, mas aí nos próximos episódios vai mostrando que eles eram duas crianças que já morreram, certo? Foram treinadas pelo... Foram criadas pelo próprio Urokodaki. E são espíritos de crianças que ajudaram ele. Ou seja, eles não existiam e aquilo só se passou na cabeça do Tanjiro mesmo. Uhum. E é uma coisa que você fica, caramba. Então o anime, além de ter tipo esse estilo de você sempre estar apreensivo do que vai acontecer, ele tem várias controvérsias, certo? Que te pegam e falam, caramba, não tinha pensado nisso, certo? E aí o desenrolar do anime vai indo, a gente não pode falar detalhes aqui, tipo, de cada coisa, senão vai... Um dos 2 primeiros capítulos já deu pro pessoal dar uma curiosidade. Já deu pra ver como é a pegada do anime, certo? O anime é totalmente, tipo, no começo, dark, certo? Ele realmente é muito sombrio. Ele é muito triste e, tipo, você vai querendo saber a história que vai desenrolar. Só que ao passar do tempo do anime, o anime vai, tipo... dando uma leve quebra dessa tensão, vamos dizer assim. Começa a complementar. Não tira totalmente, mas ele tira um pouquinho o pé do acelerador desse negócio sombrio desse terror, ele joga um pouquinho mais de comédia, deixa o menino um pouquinho mais engraçado pra... Exatamente, entra comédia no meio. Isso é lá pro episódio 14 que entra e tal. Quando ele conhece os amigos dele, né? Que os amigos dele um chama Sunitsu, certo? Sunitsu, que é Sunitsu, tipo, escreve Sunitsu, só que fala Sunitsu. O japonês é uma coisa estranha. E o outro é o... Como que é o outro? Inosuke, verdade. E o Inosuke, ele é engraçado porque ele é totalmente descontrolado, certo? E ele usa uma máscara de porco. Porco javali? Javali. Enfim. E quando os dois entram, tipo... Antes era só luta, desenrolar entre o Tanjiro e a irmã dele, ele tentando entrar pros exterminadores, ele consegue, ele faz o exame, só que quando entre esses dois quebra essa tensão e começa a ficar engraçado. Porque o Sunitsu, ele é totalmente medroso, chora pra tudo, né? Foi um personagem que eu peguei muita raiva no começo, eu odeio esse personagem que atrapalha a obra, porque ele chora muito, ele reclama muito, ele é muito covarde, eu não gosto disso. Mas ele teve uma transformação muito grande. Exatamente. Eu gostei muito dele. É outro ponto do anime que, tipo, são as transformações dos personagens, certo? Porque quando aparece o Sunitsu lá, ele tá chorando, pedindo pra menina casar com ele, implorando. E aí você vê, nossa, e tipo, passa o episódio e ele só chora, tem medo, medroso. Fala, mano, como esse cara conseguiu passar pros exterminadores, certo? Sim. E ele passou junto com o Tanjiro. Passou junto. Então a gente fala, caramba, mano, que personagem insuportável, tá ligado? Mas aí vai passando os episódios, a gente vai vendo, cara, ele é muito da hora, velho. É muito da hora. Porque ele, tipo, adormece, assim, vamos dizer assim, e uma nova personalidade toma posse dele. E ele fica muito forte, além dos poderes de raio dele, daí a imagem vai estar aparecendo a transformação dele de raios, cara, é muito forte. Tipo, eu sempre evito assistir as aberturas do anime, porque sempre dá um pouco de spoiler de alguns personagens. Exatamente. Mas quando eu vi a primeira vez que eu vi a abertura, que ele já tinha aparecido, que eu vi depois desse episódio 14, aparecia ele só sacando a espada e uns raios em volta dele. Eu falei, caramba, cara. Exatamente. Que louco, velho. Como que esse cara vai fazer isso, né, velho? E isso é uma grande coisa que um anime tem que ter, né? Ele tem que desenvolver o personagem, ele tem que te surpreender com a transformação do personagem. Isso também é um ponto positivo também no anime, certo? O anime, em animação, cara... Nossa, é impecável. A animação, eu acho que é, tipo, a melhor animação que eu já vi. Antes era... Attack on Titan tava lá no topo, tinha alguns outros animes também que tinham uma animação bem feita. Mas esse anime, cara, ele transforma momentos em 3D com uma animação muito boa, sem perder o foco, e tipo, é tudo muito bem feito, certo? E a gente gostou muito, tanto da ambientação do anime, como também a animação. A história, como a gente já disse, é impecável, certo?
Isso a gente não pode falar tudo aqui na análise, né? Porque vocês têm que assistir. Quem não assistiu e tá vendo essa análise vai ficar puto com a gente, né? Já tomou um monte de spoiler. A gente já tomou um monte de spoiler, mas tipo, a luta destaque, eu diria que é no episódio 19, não tem como, 19, né? 20. Que ele fica lá com que ele luta com aquele... Ele era um dos... Um ciclo inferior. Ele é um Sikh inferior, mas é dos 12 Kitsuki, né? É sim. Kitsuki que chama, né? Exatamente. E ele era um dos demônios do... Como chama o vilãozão, cara? Muzan. Muzan, exatamente. A gente não fala dele até agora, mas tipo, tem um vilão que ele é totalmente forte, se chama Muzan. Ele seria o primeiro Oni, né? Ele que dá origem aos outros Onis. Exatamente. Quando um Oni comum morde uma pessoa, ele não consegue transformar essa pessoa em Oni. Mas esse Muzan é o único que tem poder pra conseguir fazer isso. Até o episódio que o Tanjiro acha ele no meio da cidade, ele só arranha o cara e o cara vira Oni no meio, do nada. Tipo, na hora ali o cara transformando em Oni. Então você vê ali que o cara é muito poderoso, certo? Além também do último episódio a gente vê que ele consegue também mudar de forma, mudar de voz. Voz não, muda de forma. E também ele consegue ler pensamentos, cara. Então, e também teve um pouquinho do poder dele, cara. Exatamente. Você viu ele... O cara fugindo lá em toda velocidade e ele pega o cara em um segundo, tá ligado? O cara percorre um tempo, ele fica correndo tipo um maior tempo, numa velocidade incrível, e chega ele, o Kuzan, em um segundo pega, corta a cabeça do cara e pronto. Então dá pra ver que ele é muito poderoso, certo? E a gente também tem que ver o desenrolar dele, porque ele não apareceu tanto, vamos dizer assim. Só apareceu nesse episódio que ele tá na cidade e agora nesse último episódio. Exatamente, e a gente não leu o mangá, então a gente tem que ver que o mangá também tá fazendo bastante sucesso. Se vocês quiserem que a gente faça análise do mangá também, é só falar nos comentários aí que a gente faz. Mas é isso, cara. Em resumo, o Kimetsu no Yaiba, mais conhecido como Demon Slayer, ele é um grande anime, certo? Que surpreendeu muita gente. Pelo menos a primeira temporada foi muito boa. Tomara que não seja, tipo, sem hate, mas a primeira temporada de Tokyo Ghoul foi muito boa. Foi boa. Só que aí entrou a segunda, se eu não me engano, a terceira e, tipo, pra mim, pelo menos, na minha opinião, caiu muito. Então eu espero que isso não aconteça com Demon Slayer. Mas também tem um monte de gente falando que as histórias do mangá que estão agora estão cada vez mais melhores, estão cada vez mais desenvolvidas. Então a gente tem sim que acreditar que vai ser um grande anime, certo? Que vai desenrolar uma grande história. E com certeza vai ter a segunda temporada, né? Estourou. Com certeza. Acabou de acabar, lógico que não vai falar quando vai ser a segunda temporada, mas daqui a um tempo. Deve ser no mais ou menos no meio do ano, talvez lance a segunda temporada. Exatamente. Ano que vem, né? Vai ter um tempo, logicamente, mas com certeza vai sair a segunda temporada. Com certeza. Tem que sair. E algum defeito que você viu assim aparente? Cara, defeito, mano, acho que nenhum aparente. Fala assim, nossa, que... Vamos dizer assim que não é um defeito, mas vamos dizer como uma coisa que é de se estranhar. Quando, exatamente, tipo, no episódio 14 que eu falei pra vocês, não é um defeito, certo? Mas entrou uma comédia do nada, assim, tipo, ele conheceu os amigos dele e do nada, tipo, mudou, não mudou o estilo, mas se complementou e passou a ser mais uma comédia, vamos dizer assim, pelo menos nesse episódio, em algumas partes, do que um anime sombrio que a gente viu muito no começo. Você pega 14 episódios, aquela coisa escura, sombria. Exatamente. Nego perdendo cabeça, braço. Sim, o sangue é descontrolado nesse anime. Sem brincadeira, o sangue nesse anime. Tem muito sangue. E, tipo, eu gosto muito porque nos animes de hoje em dia, tipo, Dragon Ball Super não tem sangue, Fairy Tail não tem sangue. Tipo. A Fairy Tail nunca teve muito sangue, né, cara? Mas enfim, cara. A gente tá num tempo que é muito censurado as coisas, certo? E ver um anime, tipo assim, lançando agora, muito sangue, muito da hora, velho. Sangue. Porque não é, tipo, uma coisa exagerada, mas também é uma coisa da hora. Mas, enfim, cara, é isso. O defeito que a gente achou foi essa troca, tipo... Essa mudança do nada. De humor, de humor assim. E... Os lances dos amigos dele, tipo, de serem muito tontos, às vezes irrita, né? O Shinutsu
como chama? Inosuke. Inosuke com a cabeça de javali, do nada, às vezes dá uma raiva dos dois, mas não chega a ser uma... todo anime tem, né, cara? Não tem como você estar 100% ali. Eu acho que hoje em dia um anime que é 100% dark assim não faz muito sucesso. Ele tem que dar... Tem que dar essa quebra. Exatamente. E tem que ter ação, tem que ter luta, mas também tem que ter essa comédia, tem que ter uns eights básicos, porque japonês é tudo tarado. Não teve, cara. Nesse não teve. Nessa primeira temporada não teve. Graças a Deus não teve. Não sei as outras temporadas, mas enfim. Não teve. Então, o eight que teve foi o Sunitsu. Como chama o loirinho, velho? Eu sempre esqueço o nome dele. Zenitsu, Sunitsu, acho que não sei. O loirinho que tá aparecendo na sua tela agora, ele é muito tarado, certo? Nossa, isso irrita. Isso irrita, porque chega numa parte que eles estão sendo treinados por mulheres e ele vai treinar só porque é mulher. Ah, a mulher vai tocar em mim, a mulher tal. Isso é um leite disfarçado, vamos dizer assim. Ah, não leite, é uma besteira mesmo. Exatamente. Mas enfim, é uma das com que se a gente tivesse algum defeito nesse anime, a gente enquadraria em defeito. Mas a gente entende que é necessário, certo? Mas tá aí, uma análise mais ou menos detalhada, certo? Tenham paciência, a nossa primeira análise, e a gente vai fazer de tudo pra melhorar, certo? Como eu já disse, deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho. Nossas redes sociais estão aí embaixo. E muito obrigado pela sua visualização e até a próxima. Falou!